Existem 4 grandes sabotadores que destroem praticamente 99% de toda tentativa de mudança alimentar. E o pior é que você nem sabe que eles estão tentando agir contra você em praticamente todo momento. E hoje eu vou te mostrar quais são esses 4 sabotadores e o mais importante, como que você pode agir para derrotar cada um deles. Porque depois desse vídeo você vai entender o porquê que as suas tentativas anteriores possivelmente falharam e como garantir que dessa vez seja diferente. E o primeiro sabotador é o mais óbvio, mas também o mais subestimado, que é o seu próprio ambiente. Sabe aquela história de, eu não tenho nada em casa que me gere tentação, senão eu como. Então, isso não é estratégia. Isso, na verdade, é fraqueza, é uma fraqueza disfarçada de autoconhecimento. Há 4 anos atrás, quando eu decidi fazer a minha transição alimentar completa, eu cortei praticamente tudo. Ultraprocessados, aditivos químicos, alimentos improdutivos, mas aqui está o que ninguém te conta. O meu marido não fez essa transição alimentar junto comigo. Na minha e na nossa geladeira, no meu e no nosso armário, continuam existindo bolachinhas, geleia, doce de leite, batata palha, ketchup, chocolate, presunto, queijo, requeijão, batata frita. A solução não é tentar controlar o ambiente externo. É muito mais você adquirir um controle interno. Se você não consegue resistir às tentações dentro da sua própria casa, você não tem controle real sobre a sua alimentação. A vida não é um spa. É você, suas escolhas e um mundo repleto de comida viciante ao nosso alcance 24 horas por dia, 7 dias por semana. O segundo sabotador é a nossa vida imperfeita. Ele é um sabotador, de certa forma, sutil e mais perigoso, que é a crença de que você precisa ter as condições ideais, as condições perfeitas. Ele é um sabotador que sussurra: hoje eu não vou conseguir, não tenho todos os ingredientes necessários para começar. Segunda-feira eu começo, já tô aqui no final de semana mesmo. Ou quando eu tiver mais tempo, eu foco na minha saúde, na minha dieta. E essa semana eu fui literalmente atacada por esse sabotador. Fui atropelada pelos compromissos, pelos projetos, pela falta de tempo. Os vegetais acabaram, as frutas sumiram e os ingredientes que eu uso para os meus protocolos não estavam disponíveis. E ali, ao meio-dia, eu estava varada da fome, não tinha feito o meu suco verde, não tinha feito a minha vitamina de detox. E sabe como eu destruí esse sabotador? Eu comi o que estava disponível dentro daquilo que me convém. Eu não usei a imperfeição como desculpa para sair dos trilhos. A nossa disciplina não é testada quando a gente tem tudo perfeito. Ela é justamente testada quando a gente não tem. Quem só consegue comer bem diante das condições ideais não tem controle real. Tem apenas uma sorte temporária. E como que a gente faz então para resolver essa resistência? Primeiro, aceite que a imperfeição faz parte, que você nem sempre terá todos os ingredientes ideais disponíveis. 2. Tenha sempre um plano B, frutas e vegetais mais simples e algumas opções saudáveis, básicas. E 3, entenda que cada não fortalece a sua resistência, da mesma forma que um músculo vai ficando cada vez mais forte. Sabotador 3, nossa, esse é clássico. A mentalidade da vítima. Se você ainda tá nesse sabotador, vamos dar um passo adiante porque ele atrasa, demais a nossa vida. É muito difícil a gente alcançar patamares maiores estando presa nas garras desse sabotador. E eu considero ele um dos piores sabotadores. Esse sabotador te convence que a falha não é sua, que a falha é dos outros, é de todo mundo menos sua. Esse sabotador te fala assim: eu não consigo porque o meu marido não colabora comigo. Não, mas eu não consigo porque para mim é muito difícil ter que preparar ali uma comida para o meu filho e resistir a tudo aquilo. Ou então, não, eu não consigo porque eu sinto que na verdade ninguém me ajuda. Ou eu não tenho apoio. Mas veja, eu vou falar algo agora que pode até ser que doa, mas que é muito libertador. As pessoas ao seu redor não têm a obrigação de mudar só porque você escolheu mudar. Seu marido pode continuar trazendo pão fresquinho para casa. Os seus filhos podem continuar querendo bolachas. A sua mãe pode continuar fazendo bolo de chocolate se ela quiser. E tá tudo bem. E existem 2 mentalidades que separam a pessoa que consegue da pessoa que é vencida por esse sabotador. A mentalidade sabotadora é aquela que diz: não consigo porque é difícil para mim porque se pelo menos tarará, tarará, tarará.
E a mentalidade vencedora é aquela que diz: essa é minha escolha. Eu decido o que entra no meu corpo. Eu sou responsável pelos meus resultados. E é claro que existem estratégias, nós poderíamos abrir esse exercício de vencer, de driblar os sabotadores, mas eu vou elaborar isso para um próximo vídeo. Mas aqui a gente já pode trabalhar num quesito que é como que a gente poderia trazer esse sabotador para o nosso lado. Por exemplo, se você tem filhos, pare de usar esse fato como desculpa, como um sabotador, e comece a usá-lo como um fator de motivação. Aproveite que você está querendo fazer uma mudança alimentar para colocar os seus filhos num padrão também mais elevado de nutrição. Até porque uma criança em formação precisa de nutrição a nível celular real. E vamos agora para o sabotador 4. A armadilha da moderação. E ele é um sabotador muito perigoso porque ele parece extremamente inofensivo. Esse sabotador, ele se disfarça de sensatez. E ele sussurra assim no nosso ouvido: você pode comer de tudo, desde que de forma muito equilibrada. Ou, só um pouquinho não faz mal. Ou, você não precisa ser tão radical. Tudo com moderação. Essa frase destruiu mais mudanças alimentares do que qualquer coisa nessa vida. E eu vou mostrar o porquê. Conta pra mim, você já foi moderado com algo que faz bem pro seu corpo? Você já se pegou pensando, só mais um pouquinho de brócolis? Nunca, né? Porque a moderação só existe com alimentos que sabemos que têm um potencial para nos fazer mal em algum nível. E é uma forma de continuarmos nos sabotando, só que devagarinho. Nós já falamos isso, mas alguns alimentos agem em receptores cerebrais que ativam mecanismos de dependência, como no caso das casiomorfinas, das glutimorfinas, do glutamato monossódico presente em quase todos os alimentos ultraprocessados e industrializados. E a cada pouquinho que você ingere, você mantém esses receptores ativos e reforça o circuito de recompensa no seu corpo. E dessa forma, você perpetua o vício. É como um alcoólatra tentando beber só um pouquinho. É uma ilusão acharmos que temos autocontrole diante de substâncias que têm um potencial de intervenção química no nosso cérebro absurdo. Imagina isso atuando na cabeça e nos corpos das crianças. Se pra gente, que tem já um certo grau de consciência, imagina pra criança, que ainda não entende quase nada de autocontrole. E como que a gente destrói esse sabotador específico para sempre? Esse é um sabotador que a gente não pode ter moderação com ele. Primeiro, a gente precisa quebrar o ciclo do vício de uma vez por todas. Depois disso, o que acontece é que esses receptores que tínhamos ativados diante do consumo desse tipo de alimento, eles começam aos poucos a se dessensibilizar. Na sequência, a gente começa então a retomar, a desenvolver novamente o nosso paladar para o sabor natural, para a comida natural de verdade, que muitas vezes é muito menos palatável, muito menos excitatória do que esses produtos alimentícios que a gente encontra por aí. E por fim, eliminamos a energia mental absurda, gasta, de ficar tentando resistir a esse tipo de vício, esse tipo de alimento, esse tipo de produto alimentício, melhor falando. Então vamos redefinir aqui pra gente o que é ser radical? Pode ser que muitas pessoas comecem a te observar e te julgar como alguém radical. Mas sabe o que é radical de verdade? É a gente continuar se envenenando, sabendo que algo nos faz mal, é gastarmos fortunas em médicos e tratamentos com doenças, muitas vezes, totalmente evitáveis. E é também sacrificarmos a nossa velhice saudável, a nossa longevidade saudável, por um prazer momentâneo. Então, eu diria que cuidar da saúde não é algo radical, é algo extremamente inteligente. Então, vamos recapitular aqui quais são os passos que a gente precisa dar para derrotar esses sabotadores. Para o sabotador 1, que é o ambiente de tentações, a gente o vence retomando o autocontrole interno. A gente não pode depender das boas condições do meio ambiente, não nos gerarem tentações para que a gente tenha sucesso, não. A gente coloca o autocontrole totalmente no nosso ser, no nosso centro. Para o sabotador 2, que é a vida imperfeita,
conturbada, a falta de organização, muitas vezes, que nos acomete em algum momento, a gente vence com adaptabilidade inteligente. Então, a gente precisa ter alguns recursos básicos mínimos ali para nos atender em momentos como esse. Para o sabotador 3, que é a tal da mentalidade da vítima, a gente o vence com autorresponsabilidade. Então, é trazendo para nós a responsabilidade dos nossos atos, para chegarmos nos nossos objetivos esperados e não depositarmos nos outros a culpa por algo que a gente não está sendo responsável. E para o sabotador 4, que é a armadilha da moderação, a gente vence com radicalismo inteligente. Porque se a gente ficar fazendo concessões o tempo inteiro, a gente vai ser derrotado. Então o desafio que eu quero deixar para você aqui agora é: identifique quais desses 4 sabotadores mais te ataca e a partir de agora, tome o controle da sua narrativa. Pare de procurar desculpas, esperar condições perfeitas e pare de terceirizar uma responsabilidade que é só sua. Imagine 2 possíveis versões suas no futuro daqui a 10 anos. Numa delas, a versão sabotada, onde você depende de remédios, gasta seu dinheiro com tratamentos médicos sem achar a solução adequada, tem pouca energia, um corpo que vive doente. E a outra é a sua versão vitoriosa, onde você se torna vibrante, cheio de energia, tem a mente clara, corpo forte, independência preservada. E a diferença pode ser a sua atitude diante desses 4 sabotadores a partir de hoje. Quando alguém te chamar de radical por derrotar esses sabotadores, sorria e diga: obrigada, eu prefiro ser radical na minha saúde do que moderada na doença. E nos comentários, me conta aqui quais desses 4 sabotadores você vai começar a atacar desde já. E vamos criar uma comunidade de pessoas que não se deixam sabotar, que sabem encontrar recursos e estratégias para driblar cada sabotador que tenta atrapalhar os seus planos e os seus objetivos. E lembre-se, o sabotador só vence quando você não o conhece. Agora que você já o conhece, essa vitória, se você quiser, é sua.